capítulo 2. Gênesis, difícil esse livro, né? É logo o primeiro livro da Bíblia, né? Todos acharam, pessoal? Você que achou vai colocar a Bíblia no seu coração. Você vai pedir para que Deus venha falar com você, amém? Se vocês receberam a Bíblia, o que não é para acontecer, né? Mas se aconteceu, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos pedir para que Deus fale conosco, amém, pessoal? Neste momento, Senhor, nós pedimos licença, Senhor, para estar colocando, meu Deus, diante de Ti e pedir, Senhor, venha falar ao nosso coração. Pai amado, que não seja o homem a ministrar aquilo que deseja, não, Senhor, de forma alguma, mas que seja o Senhor a estar falando tudo aquilo que o Senhor deseja falar, que o Senhor deseja ensinar nesta manhã para o teu povo. Pai amado, que os nossos olhos, ouvidos espirituais possam estar abertos, Senhor, que a gente venha compreender, meu Deus, as mudanças necessárias para que a gente se encaixe na Sua vontade, Pai amado. Eu te peço, Senhor, repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, da nossa decisão nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Bom, hoje é conquistando o impossível pela fé, né? E o que será que a gente vai conquistar hoje? Hoje a gente vai conquistar a organização do nosso tempo. Porque sem a organização do seu tempo, você não vai conseguir ter sucesso. Gênesis 2 diz assim, ó: e assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Dá uma parada aí. Vamos entender aqui. Deus, Ele descansou. Quando a gente pensa em descansar, a gente pensa em não fazer nada. Como se Deus cansasse para ter que descansar. Você imagina aí um Deus assim? Ai, agora eu estou cansado, esgotado, cansado, trabalhei tanto. Você imagina isso? Sabe por que você não imagina isso? Porque não tem como. Então, entenda só, não tem lógica, né? Como assim? Deus que não cansa, descansar. Como assim? Você precisa entender uma coisa. Eu quero que você repita comigo. O descanso é desfrutar do que se produz. Por que eu estou querendo que você entenda isso? Foi o que Deus fez. Deus trabalhou 6 dias e depois disso Ele falou: vai ser o dia de desfrutar. Não vai ser o dia de trabalhar, vai ser o dia de desfrutar. Você está conseguindo entender? O que o descansar significa? Que a nossa visão do descansar
Às vezes é uma visão errada, como se Deus precisasse. Estou morto. Não. Deus só quis nos ensinar que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para trabalhar e existe o tempo para descansar. Afinal, você trabalha para quê? Se você não dedicar tempo para usufruir do seu trabalho. Está conseguindo entender? Então, olha a importância de você compreender isso, né? Afinal, como que é o descanso para um cristão? O dia do descanso, ele é ali o dia em que você não vai trabalhar e muito menos fazer nada. O dia do descanso, ele não é para você não fazer nada e não é para você também o quê? Trabalhar. Mas é o dia que você vai desfrutar das bênçãos de Deus. É o dia de você desfrutar da sua família. É o dia de você desfrutar do seu Deus, dos seus amigos na fé. A nossa sociedade escolheu o domingo como sendo o dia do descanso. Então a gente trabalha 6 dias e a gente o quê? Descansa. Pelo menos era para ser desse jeito, né? É pensar assim: bom, agora eu vou colher, eu vou comer do fruto da colheita, né? Daquilo que eu plantei nos outros 6 dias. Está conseguindo compreender? Por que isso é tão importante? Por que é tão importante você entender o significado real de descansar, que é desfrutar de tudo aquilo que você produziu? Porque, por exemplo, o seu filho precisa de você. O seu filho precisa de você. Um exemplo clássico, mas as pessoas elas não compreendem, né? Vou dar um exemplo para você. Pensa aí numa pessoa, e uma vez aconteceu isso, e eu vou passar para vocês o que aconteceu. Pensa numa pessoa que ela foi comer, ela ama frango. Sabe aquele frango gostoso de panela? Nossa, que delícia, né? Ela ama frango. E aí aquele dia tinha o quê? Frango. A pessoa falou: uau, eu vou comer hoje frango. Eu vou desfrutar do frango. Só que a pessoa foi lá e ela encheu o prato, além da conta de arroz e feijão. Aquele prato de pedreiro de arroz e feijão. Colocou lá o frango. Ela falou assim: eu vou comer tudo e vou deixar o frango para o final, porque eu gosto muito do quê? Frango. E aí assim ela fez. Ela começou a comer. Eu comecei a rir e falei: nossa, você deixa o melhor para o final? Não, o melhor tem que estar no final. E aí essa pessoa comeu, dando uma comer além da conta ali. E aí, simplesmente, chegou no final, a pessoa não estava mais aguentando. E ela falou: agora eu não quero mais o frango, porque agora eu estou cheia. Agora eu estou cheia. Não quero mais o frango. Olha só, estou cheia demais para aproveitarmos tudo. Eu falei: mas você estava esperando esse momento, mas agora eu estou cheia. Catou assim um pedaço, colocando na. Sabe quando você está estufado e não entra mais nada? Até o que é bom fica ruim. Não é. Porque vai, não está feito, não está. Está com um pedaço, eu vou não. Deixa quieto. Por que eu estou falando isso para você? Essa pregação não é sobre comida, tá? Essa pregação é sobre você conseguir entender que deixar o melhor para depois é um erro.
aproveitar o melhor, porque você sempre deixa o melhor para depois. Ah, depois eu brinco com ele. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que fazer tal coisa. Ah, depois eu brinco com meu filho. Ah, depois eu dou atenção para minha família. Ah, depois eu faço isso. Agora eu tenho que fazer outra coisa. Fazer nada. Ah, depois eu falo, deixa para depois. As pessoas, elas têm mania de deixar para depois o que ela não deveria deixar. E aí eu te falo, seu filho não vai ter 5 anos para sempre. Você piscou 10. Você piscou 15. Acredita? Eu sei do que eu estou falando. Você piscou. Meu Deus do céu. Você piscou, acabou. Acabou. Seu filho não vai ser uma criança para sempre. Aí você vai deixando para depois o tempo que você deveria dedicar para o seu filho. Quando você fala assim, opa, agora chegou a hora. Agora não dá mais. Você deixou tanto melhor para depois, que agora não vai dar mais. Quando o seu filho crescer, você não vai precisar levar ele na sorveteria, na pipa. Aí ele vai entrar no mundo adulto e vai começar a ter problemas. Quando ele tinha tempo de sobra, você que não tinha tempo de sobra, não conseguiu encontrar um tempinho no meio da sua falta de tempo para poder desfrutar dele. Isso é um erro. Isso é um erro horrível. Esses dias ainda eu estava comentando a respeito de uma pessoa, e essa pessoa está trabalhando demais e tem um filho pequeno. E aí, não que o trabalho não seja importante, é importante, você não vai conquistar nada sem trabalho, mas entenda que a pregação de hoje é sobre você conquistar a organização do seu tempo, para que todas as coisas venham caber dentro do tempo disponível que você tem. E aí eu estava olhando assim, eu falei, puxa vida, essa pessoa tem um filho pequeno, essa pessoa está cometendo o maior erro. O maior erro da vida dessa pessoa. Por dinheiro, as pessoas adoram dinheiro. Por dinheiro, essa pessoa está deixando de ficar à noite com o filho, de ficar no final de semana com o filho. E aí, essa pessoa, quando chega em casa, o filho já está dormindo. No outro dia, o filho levanta, vai para a creche. Essa pessoa não viu. Olha só essa pessoa sem ver o filho mais. Chega no final de semana, essa pessoa escolheu o final de semana. Sendo que ela deveria estar trabalhando na semana, mas ela escolheu aquele momento que ela tinha ali com o filho estava ali, disponível para ela, e essa pessoa escolheu estar longe. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Essa pessoa vai se arrepender. Ela vai se arrepender de todo o dinheiro que ela ganhou, trocando o tempo que ela deveria ficar com o filho dela para se dedicar a ter mais dinheiro. Está conseguindo entender? Na ânsia, né? Na ânsia de querer ali fazer mais, de querer ter mais, a pessoa acaba se perdendo. Você vai trabalhar no dia que você poderia aproveitar tudo aquilo que Deus te dá. Ah, pastora, mas meus filhos já cresceram. Ok? E o mandamento muda por causa disso? Seus pais vão ter 60, 70, 80 anos para sempre? Vão ter, pessoal? Será que ele vai falar eternamente para você? Para quando te sobrar um tempo você falar, olha, eu trabalhei muito, viu? Se orgulha de mim, pai. E aí, quando você falar assim, agora eu tenho tempo para o Senhor, ele não está mais lá.
Você vai sentir saudade daquilo que você nunca fez. Você vai sentir saudade do tempo que você nunca dedicou. Você está conseguindo entender? É sério mesmo que você vai trocar a ordem das coisas? É sério mesmo que você vai bagunçar e deixar o seu tempo bagunçado para não ter tempo de desfrutar com a sua família? Você sabe quanto tempo você vai ter com a sua esposa, com o seu marido? Você sabe quanto tempo? Essa pessoa que está ao seu lado, você fala assim, essa pessoa está do lado um dia. Você sabe quanto tempo você tem essa pessoa? Por quanto tempo você terá essa pessoa? Você não sabe. A sua esposa, o seu marido é o melhor. Mas você faz o quê? Deixa o melhor para quando? Para depois. E o melhor acaba ficando sempre para depois. Você sabe por quanto tempo você vai ter os seus irmãos? Aquele que tem irmãos, seus amigos? Você sabe, os amigos de verdade, aqueles de fé, que é família. Por quanto tempo você vai ter aquela pessoa? Por acaso você sabe? Então, você precisa repensar. Porque sem a organização do seu tempo, você não vai ter sucesso na sua vida. Entenda, no máximo que você pode ter é muito dinheiro no banco. E essa pregação também não tem a ver com dinheiro. Ah, mas dinheiro é importante para a gente conquistar? Claro que a gente quer. Claro que a gente quer conquistar. Claro que a gente deve trabalhar. É para sustentar os nossos filhos a propósito. Porque a gente sai todos os dias de manhã e deixa o coração na mão e fala, filho, eu estou indo por você. Mas se você não souber separar o tempo que você vai por ele e o tempo que você fica com ele, meu amado, você não vai ter sucesso na sua vida. Entenda aí, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de outra moeda, que é a mais importante de todas: o tempo. Mas o que o diabo fez? Vamos entender o que o diabo fez. O diabo, ele bagunçou a ordem das coisas. E o nosso tempo, então, ficou todo desorganizado. Ele fez aquilo. O diabo trocou assim a ordem das coisas. Ele bagunçou o nosso tempo. E aí, o que as pessoas começaram a fazer? Preste atenção. As pessoas começaram a adorar o trabalho, que na verdade é o dinheiro, não é o trabalho em si. Mas elas precisam trabalhar para ter dinheiro, então elas começaram a adorar o trabalho. Elas começaram a trabalhar na recreação, no descanso, no momento que era para você estar desfrutando. E elas começaram a se recriar no culto. Elas começaram a descansar, se recriar. O que isso significa? As pessoas, elas adoram o trabalho. E isso é um termo porque, na verdade, porque elas adoram o dinheiro. Mas as pessoas dizem assim: trabalhar é minha vida. Eu quero mais, eu quero ganhar mais, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conquistar uma coisa, eu quero comprar aquele carro, eu quero ter as coisas, eu quero ter mais dinheiro. Quando você vê, você está se curvando, adorando o dinheiro, adorando o que você não deveria adorar. O trabalho é para acontecer, mas não é para ser adorado. E a nossa sociedade adora o dinheiro. O mundo adora o dinheiro. Então, quando você se dá conta, você está trabalhando nos momentos que era para você se recrear. Quando você se dá conta, o 7º dia do descanso acaba não existindo para você. Porque
você está trabalhando nesse momento. Então acontece o pior. Já que você não supre a recreação, que é uma necessidade da sua vida, você vai procurar outro momento para suprir essa necessidade. Aí você procura um culto gostoso, um culto divertido. Só que isso nem sempre vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Porque Deus aqui na igreja ele vai falar aquilo que Ele precisa falar. E não aquilo que você deseja ouvir. Mas você está com a cabeça tão cheia, iluminada, aí cheia de esse trabalho na cabeça, uma loucura, chega no horário do culto que você quer, descansa. Aí Deus vem com uma palavra de descanso, o culto não foi lindo hoje. Mas aí Deus vem outro dia com uma palavra de repreensão. Você tem que mudar para você ser um verdadeiro adorador. Aí o que acontece? O culto não é bom não. Hoje não foi divertido. Não gostei da palavra de hoje. Mas gostou por quê? Não é bíblico? Não, é que me deu um desconforto ouvir certas coisas. Seu corpo sente a necessidade do conforto, do descanso, mas como você não tem tempo para isso lá fora, olha as coisas mudando, ó. Você começa aqui a olhar e falar: tudo não foi legal. Você sente a necessidade de se recriar aonde você deveria fazer outra coisa, que é adorar. Você entende? Está conseguindo entender? Então o que é certo? O certo é, anota aí, ó, importante. O que é certo na sua vida para você organizar? O certo é você se recriar no seu descanso. Ao invés de trabalhar, você se recriar. Quer ter a interação, o aproveitamento, está entendendo? Usufruir, né? Desfrutar da sua família, das coisas de Deus. Então o certo é esse. Você se recriar num momento do descanso. E aí você vai trabalhar, porque você tem que trabalhar. Se trabalhar, você não vai ser feito, você precisa trabalhar. Mas você vai trabalhar no trabalho. Olha como é fácil. Eu vou me recriar no descanso. E eu vou trabalhar no dia de eu trabalhar. No dia de eu trabalhar, eu tenho que trabalhar. E no culto eu vou o quê? Adorar. Está difícil de entender, pessoal? Se recriar no descanso é fazer o que Deus fez. Trabalhar no trabalho significa que você não vai ficar embaçando. Porque as pessoas, elas passam na hora que não tem que fazer. No horário de trabalhar, tem gente que não trabalha. E aí reclama. Ela tem que fazer fora do horário, ela tem que fazer depois. Porque naquele período ela não correu, não se organizou. Trabalhar no trabalho significa que você não pode ficar embaçando para depois ter que trabalhar no horário. Significa que você vai fazer o seu melhor no tempo destinado para você fazer o seu melhor. Você não vai ficar andando lento, você não vai ficar perdendo tempo no banheiro, de conversa com os outros. Você não vai ficar no tempo destinado ao seu trabalho. Você não vai ficar resolvendo suas coisas pessoais durante o seu trabalho. Porque o tempo do trabalho é o tempo do trabalho. Então, no tempo do trabalho, eu vou começar e eu vou me dedicar, eu vou trabalhar, vou dar minha vida. Eu saio de manhã e eu vou trabalhar. Eu chego no meu serviço, eu tenho até meu horário para terminar para eu dar minha vida. Eu dando a minha vida, Deus vai me honrar. Porque eu vou dar o meu melhor e Deus vai me honrar. Eu vou ter um compromisso com o meu tempo. Mas aconteceu um previsto de trabalhar à noite uma vez ou outra. Não tem problema, obviamente. Mas isso pode ser uma rotina, compreende? O que é uma rotina? A rotina é aquilo que
Não tem exceção, faz parte. Olha, eu trabalho segunda a segunda. Olha, eu trabalho nos dias que meu filho... Ou eu descanso no tempo que meu filho não está em casa, trabalho no tempo e que meu filho está. É inteligente? Não. Você está conseguindo entender, pessoal? Você vai dar o seu melhor, você vai fazer como Deus disse na palavra, Colossenses 3:23. A palavra de Deus diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, no momento que você vai trabalhar, você vai fazer isso com todo o seu coração. Vamos voltar em Deus? Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Mas esses 6 dias, ele bateu a meta dele. O que ele separou? Bom, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Ele fez. No outro dia ele falou: hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. Ele fez. No outro dia ele falou: eu vou fazer isso, isso, isso. Ele fez. Ele determinou. Você está conseguindo entender? Ele determinou como que é a semana das pessoas. Ele determinou como que funciona o trabalho. Só que Deus fez. No dia que ele tinha que fazer o sol, ele fez. Agora, se você for aquela pessoa que no dia que você tem que fazer A, você não faz A, você fica embaçando, você fica demorando, você fica rodando, você fica... O tempo está diminuindo agora. Perceberam? Quem percebeu? Cada Senhor fala. E no final dos tempos, o próprio tempo seria o quê? Abreviado. Quando você era criança, demorava tanto. Você ficava, eu ali pequenininha, ficava, um dia que eu fizer 7 anos entrar na escola, parecia criança. Parecia que um ano demorava uma década. Hoje um ano parece um mês quase. O negócio está o quê? Diminuir. Se você não se organizar, você vai conseguir vencer. Aí as coisas materiais que você precisa conquistar também, já que você vive no mundo material, você precisa conquistar coisas materiais, você precisa alimentar o seu filho. Aí isso você não vai conseguir fazer, porque você não dá o seu melhor. Porque aí, na hora, no tempo que você tinha que trabalhar, você não trabalha. Olha as coisas. Você troca a ordem das coisas. Você precisa entender cada coisa no seu lugar. Adorar. O lugar de adorar é onde? No culto. Ah, mas eu tenho que adorar a Deus 24 horas por dia, lógico. Mas eu quero dizer que no culto significa que esse momento você deve parar tudo. Aí agora é o tempo de Deus. No tempo de Deus, para isso você está na igreja, senão você não precisava vir para a igreja buscar em casa. Só que em casa você não consegue adorar como você deveria. Porque em casa a porta bate, o cachorro late, o filho grita. Não é o momento. Não dá. Então aqui na igreja é o momento. Para isso que Deus constituiu a igreja. Por quê? Nesse momento você vai ser um adorador. E os seus problemas no trabalho vão ficar onde? No tempo correspondente ao trabalho. E seus problemas da família vai ficar onde? No tempo correspondente à minha família. Vou sentar, vou conversar, vou organizar, vou chamar a atenção do filho, vou organizar o que tem que organizar. Mas a hora do culto é a hora de você estar aqui pensando: ai, o que eu vou comer daqui a pouco? Na hora do culto é a hora de você adorar. Então, na hora de louvar, você vai fazer o quê? Louvar. Você vai estar sentado? Você vai louvar. Na hora de ouvir a palavra, você vai fazer o quê? Ouvir a palavra. Você vai ficar dormindo? Porque é a hora de quê? De ouvir a palavra. Pelo menos era para ser assim. É que o diabo fez isso aqui, ó.
dorme cedo no sábado. Se organiza. Dorme mais cedo. Fica assistindo série até tarde. Se organiza. Aí você vai estar aqui disposto. Você está conseguindo entender? Hora de buscar é hora de buscar. Então eu vou fechar meus olhos, eu vou focar na presença de Deus. Eu não vou pensar em nada, em ninguém. Eu vou focar em Deus. Não vou deixar minha cabeça viajar para lugares que ela não deve. Está conseguindo entender? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. E a palavra de Deus fala assim, João 4, 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus fala. No entanto, é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A carne adora Deus? Não. Então, se você tiver com pensamento em outras coisas, você não vai sentir a presença de Deus. Porque a carne não pode adorar a Deus. Quando a carne fala carnalmente aqui, meu Deus, é maravilhoso, blá blá blá, é a minha carne falando. A presença de Deus está aqui? Não. Eu preciso o quê? Me centrar. E em espírito, eu vou falar com meu Deus, senta com Deus. Eu vou pensar nele, eu vou focar nele. E para isso minha vida tem que ser uma vida em espírito. Porque a diferença de você adorar na carne e adorar no espírito, que é a adoração verdadeira, é que você precisa viver uma intimidade com Deus para conseguir dar esse respiro de Senhor, me coloco diante de Ti agora. E se você tiver com a sua vida toda errada, você nem tem vontade de se colocar na Deus, até vergonha. Você fala, não, Senhor, nem vou orar, nem vou abrir minha boca para falar. Você está conseguindo entender? Então, você vai ter que fazer essas três coisas na sua vida. Você vai ter que organizar essas três coisas. Você vai se recrear num momento de descanso. Repete aí comigo. Eu vou me recriar no tempo do descanso. Para algumas pessoas vão ser até vai. Estava acostumada. Eu vou trabalhar. Repete aí. Eu vou trabalhar. Com muita dedicação. Dando o meu melhor. Dando o meu 100%. No tempo do meu serviço. Então, no tempo que você estiver trabalhando, no tempo do serviço, no tempo que convém o serviço, você vai dar seu 100%. E aí, você vai adorar. Você vai adorar. Vai ser um adorador. Durante o culto. Então você vai falar, no culto. É tempo. De eu ser um adorador. Você vai adorar. No culto você não vai pensar, você vai adorar. Na igreja você vai fazer a obra. No tempo da igreja você tem que fazer a obra. Ajudar, precisa de ajuda nisso, naquilo, pegar, fazer, acontecer. É trabalhar. Porque o culto não acontece quando a gente fala, vamos ficar de pé em nome de Jesus. O culto acontece quando você chega e fala, posso ajudar? Posso fazer a obra? Afinal, a fé sem obras é morta, não fui eu quem disse isso. Então não se sinta pressionado. Não sou eu que disse isso. É Deus. Então você vai fazer essas três coisas na sua vida. Entendeu a organização? A lógica? Quem entendeu? Mas tem
se você não fizer essas 3 coisas da forma certa, não vai dar certo. Precisa ser de uma forma especial para você fazer essas 3 coisas. Você precisa fazer isso com felicidade. Você precisa fazer essas 3 coisas com um sorriso no rosto. Tá com um sorriso no rosto. Você precisa fazer isso de bom humor. Não uma das coisas, as 3 coisas. Você vai precisar fazer as 3 coisas muito feliz. Deixa eu dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, Breira, Larissa, fica de pé aí, Breira. Se eu te der agora R$1.000, você vai ficar feliz? Nossa, um sorriso da pessoa, hein? Quem ia ficar feliz? Milzinho assim, ó, na conta. Passa o Pix. Quem ia ficar feliz, gente? Ia? E se eu desse para a Larissa R$100.000? Quem ia ficar feliz com R$100.000 na conta? Passa o Pix para mim. E se eu desse para a Larissa R$1 milhão? O sorriso dela está aumentando. E cara, você percebeu? Ela estava assim, vou ficar feliz. Na próxima ela chora de emoção. Se eu te der R$1 bilhão. Eu e muitas pessoas vão fazer. Olha só, pensando até no próximo. É isso aí. Essa é fé. Agora, se eu te der R$1 bilhão com uma condição, você vai ganhar R$1 bilhão. Mas você não vai acordar comigo. Você quer R$1 bilhão? Puxou a menina. Como é que é? Você quer dizer então que R$1 bilhão, que era importante até agora, R$1 bilhão que até então era, como é importante, se ela não acordar amanhã, não tem valor nenhum. Então eu pergunto para você, para Larissa, acordar de manhã é melhor do que R$1 bilhão? E se acordar é melhor do que R$1 bilhão, por que você acorda de mau humor todos os dias? Por que você acorda reclamando? É mais importante? Ela estava rindo à toa aqui com R$1 bilhão. Só que acordar amanhã é mais importante do que R$1 bilhão. Por que você acorda de mau humor? Por que você vai trabalhar sem vontade? Você vai arrastado. Por que então que você faz as coisas arrastado, infeliz? Ai, que saco, eu tenho que trabalhar. Ai, que saco, eu tenho que fazer isso. Ai, que saco, eu tenho que levar meus filhos na creche. Ai, que saco. Por que você fica infeliz ao ter que dar atenção para a minha família, para a sua família? Por que você fica infeliz? Se o tempo vale mais do que R$1 bilhão, por que você fica de mau humor de ter que passar tempo com as pessoas que você ama? Por quê? Por que você acorda reclamando e reclama de tudo? Está sempre reclamando. Poxa, você vem feliz para a igreja. Tem gente que vem para a igreja infeliz, chega tarde, chega depois que começou. Vem para a igreja por vir, talvez. Estou lutando minhas guerras, pastora. Coloca o compromisso, meu irmão.
que as suas guerras não vai mudar. O seu compromisso é um. Coloque um compromisso. Se você chegar atrasado na sua empresa, no trabalho, 3 dias você não está embora para justa causa. Agora você pega e trata a fé de qualquer jeito. Ou você até vem para a igreja, mas vem arrastado, sabe? Hoje tem culto. Porque você queria estar em outro lugar, com outras pessoas, fazendo outras coisas, sei lá. Poxa, mas se o tempo ele vale mais do que o que o mundo adora aí, que é o dinheiro. Se viver, se acordar todos os dias de manhã, com vida ali, acordar. Se acordar é importante, se viver é importante. Por que não estar feliz? Por que não aproveitar cada momento? Fazer de cada momento algo especial. Faça um momento do seu trabalho algo especial. Faça um momento da sua recreação com a sua família algo especial. Faça um momento aqui na igreja, com Deus, buscando algo especial. Você tem que fazer. O segredo de uma vida de sucesso está em reorganizar a ordem do seu tempo. Só que isso não pode ser forçado. Não pode ser tipo, eu tenho que fazer, que saco, tem que passar tempo com esse moleque chato. Ou, meu pai volta isso, aquilo, eu volto aquilo, eu vou fazer, eu vou ir pro culto, mas aí chega no culto, e as crianças, não pode ser forçado. Você tem que encontrar a felicidade no que você está fazendo. Você tem que se alegrar em passar tempo com a sua família, se alegrar em passar tempo com Deus, se alegrar em fazer a obra, mesmo com as dificuldades que existem. Eu sou filho, às vezes é difícil, as crianças da igreja são difíceis, seus familiares são difíceis. Mas você precisa encontrar a felicidade para poder organizar a sua vida do jeito como Deus quer e você ser feliz por isso. Não ficar se lamentando, estou perdendo tal cliente. Se eu fosse lá, está perdendo. O que é mais importante? 1 milhão? Ou você ter tempo para desfrutar da sua família, da sua vida? Você não está perdendo. Não existe perda quando você faz as coisas certas. Deus não perdeu. Deus poderia ter criado mais algumas coisinhas aí no 7º dia. Porque eu sei que essa imaginação poderia ter aqui surgido umas coisas que a gente nem conhece. Não. Era o tempo de desfruto. Então, Deus não perdeu nada de não fazer naquele dia que ele deveria. Porque ele se dedicou o suficiente num tempo
verdade, nem salvação não tem. Poxa, você tem a salvação. Você tem que entender, se recrear não pode ser um peso. Trabalhar não pode ser um martírio. Ai, que saco! Porque trabalhar dá trabalho. Senão não tinha outro nome. Senão trabalhar te chamaria de descanso. Mas trabalhar, o nome já fala, dá trabalho. Está entendendo? Adorar não pode ser levado como algo chato de se fazer. Você tem que olhar e falar, peraí. Identificar. Poxa, talvez o sonho da sua vida é ser milionário. E quando eu falo que você é mais do que milionário, porque o que você tem vai além do dinheiro, você está vivo. Respira aí fundo. Seus filhos estão vivos. Respira aí fundo. O que você está de mão? Ah, pastora, mas são muitos problemas. Resolver problema não é voltar. Deus te dá a direção. Porque essa é a diferença da pessoa do mundo de você. A pessoa do mundo tem problema e não tem a solução. Você tem um problema se você busca o Senhor. Parar de ficar ansioso, desesperado e falar, Senhor, acalma meu coração, dá a direção para fazer. Deus vai o quê? Guiando. Até os problemas a gente tem que buscar consertar, né, ali, resolver com leveza. Porque senão a gente perde a nossa paz, a gente bagunça toda a nossa vida. E aí, quando a gente piscar, a gente só vai se lamentar. Senhor, eu me lamento. Porque eu poderia ter feito, ter criado um relacionamento com meu filho que eu fiquei. Eu me lamento, porque eu poderia ter dado atenção aos meus pais e eu dei. Me lamento, porque eu poderia ter amado meu esposo, meu marido, me dedicado mais para eles, e eu me dediquei. Poderia ter tentado consertar algo que quebrou ao invés de jogar fora. Eu poderia ter tentado fazer uma coisa assim, assada. Eu poderia ter sentado ali ao invés de bater e causar um maior trauma e ali uma confusão. Eu poderia ter sentado, conversado e falado, ó, filha, assim. Você vai viver uma vida de lamentação se você não consertar o que é preciso ser consertado. Vocês estão entendendo, igreja? Você quer consertar? Você entendeu qual é a ordem das coisas? Você vai buscar isso. Você vai ficar de pé agora no seu lugar e você vai falar, Senhor, eu quero isso. Eu vou buscar isso. Eu vou buscar o equilíbrio. Eu vou buscar seguir aquilo que o Senhor determinou. Eu vou buscar organizar o meu tempo para que tudo venha dar certo. Amém, pessoal?